Pesquisa Genial Quest indica que Renan Santos poderia obter 26% das intenções de voto, enfrentando o presidente Lula, que nesse caso marca 42%. Dados de outra pesquisa apontam que entre eleitores da geração assim chamada, geração Z, entre 16 e 24 anos, Renan Santos chega a marcar 18,6% de intenções de voto, superando nomes consolidados da direita, como Flávio Bolsonaro. Agora, você deve ter ficado mais curioso ou curiosa para saber quem é Renan Santos? Pois o Povo News recebe, neste momento, Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão, o recém-criado partido do qual é presidente, e também ele que é cofundador do MBL. Muito boa noite, obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Renan, segundo o levantamento Genial Quest, 74% dos entrevistados não sabem quem é Renan Santos. Eu arrisco dizer que também talvez não saibam o que é, o Partido Missão, também chamado de o Partido do MBL, e que só foi oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral há pouquíssimos meses. E para começar, então, eu pediria que o senhor se apresentasse, identificando suas credenciais e onde se vê no espectro político nacional. Dissesse também por que é candidato à presidência, já que há figuras dentro do próprio MBL ou próximas do grupo, mais conhecidas, mais seguidas, talvez, nas redes sociais. Boa noite. Boa noite, Tardan. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bom me tornar conhecido. De fato, realmente eu sou um nome ainda bastante desconhecido, o que impressiona muito os nossos números nas pesquisas, especialmente dos mais jovens. Conforme o Tardan demonstrou, a pesquisa Atlas deixa claro que a geração Z está acompanhando muito o que a gente vem produzindo. E isso tem um motivo. Meu nome é Renan, eu nasci em São Paulo, num bairro de classe média, na Moca, filho de um advogado e de uma psicóloga. Fiz faculdade de Direito na USP, larguei a faculdade, quis ser empresário, sou músico, sou compositor, sou escritor. Guitarrista? Guitarrista, o famoso guitarrista da banda Limão Rosa, guitarrista e vocalista, mais guitarrista do que vocalista, mas faço as duas coisas bem. E tento, desde 2014, ano que nós fundamos o Movimento Brasil Livre, interferir de maneira positiva na política brasileira para aumentar a liberdade econômica, acabar com a impunidade, enfrentar crime organizado, lutar contra a corrupção. E fomos felizes, especialmente no começo. Tivemos nossos problemas com a direita, fizemos uma oposição muito dura ao então governo do Jair Bolsonaro. Vimos que o Jair Bolsonaro era fraco, covarde e corrupto. E com base nisso, falamos, precisamos ter o nosso próprio caminho. Bolsonaro tentou montar o partido dele e fracassou redondamente. Não porque não era popular junto à sua base, mas porque era desorganizado e pouco inteligente, sendo bastante honesto. Nós somos organizados e inteligentes. Ainda não somos totalmente populares, porque as pessoas ainda não conhecem a nossa mensagem. Mas quem conhece adere. Por isso que mesmo sendo muito desconhecido, eu já tenho intenções de votos relevantes. Inclusive eu estou, de acordo com a pesquisa Atlas, na frente dos governadores. Defendo o fim da impunidade no Brasil, a destruição completa do crime organizado. Defendo que o Brasil faça reformas que deixem a vida de quem trabalha e produz mais leve e mais fácil. Defendo acabar com desigualdades regionais. E defendo tornar o Brasil um país de primeiro mundo para poder sentar na mesa com Índia, China, Estados Unidos, Rússia de igual para igual, como uma potência que é o que o Brasil nasceu para ser. Eu falo de organização, de fato a gente vê aqui, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, está vendo um grande número de pessoas que estão acompanhando aqui, postando mensagens aqui, claramente muita gente ligada ao seu grupo. E aí, como eu queria tocar nesse ponto, que o senhor claramente demonstra assim, um maior potencial, talvez em alguns segmentos específicos do eleitorado. Eu pergunto, qual a sua estratégia para ampliar esse potencial? É através de ataques duros e agressivos até, às vezes, como fez recentemente em uma live, dizendo que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tem de morrer? É isso mesmo? O senhor não se arrepende dessa fala? Não, porque eu disse que ele tem que morrer politicamente. Inclusive, o Flávio Bolsonaro tem que morrer politicamente. O Flávio Bolsonaro é um câncer para a política brasileira. O Flávio Bolsonaro, com seu escândalo da rachadinha, seu envolvimento com milícia, foi o responsável por fazer o seu pai, o covarde do Jair Bolsonaro, trair a revolução que levou ao poder, a Operação Lava Jato e a esperança das pessoas em acabar com a impunidade no Brasil, e com base nisso fez acordos com o STF, colocou um petista na PGR, que era o Augusto Aras, à época, acabou com a então CPI da Lava Toga, que poderia gerar um pouco de checks and balances, freios e contrapesos ao STF, e tornou o país da impunidade. O Flávio Bolsonaro é um dos responsáveis por isso. Então eu não retiro nada do que eu digo sobre o Flávio Bolsonaro. Eu afirmo e aumento. O Flávio Bolsonaro é um problema para o Brasil e a família Bolsonaro também é um problema para o Brasil. Até porque eles capturaram a esperança de milhões de brasileiros que brigam um país diferente e transformam isso num culto à personalidade do Jair.
E na questão eu tinha perguntado lá na primeira pergunta, no espectro político, o senhor se considera ali o Missão, né, o partido Missão? Depois eu queria que o senhor falasse também se de chamá-lo assim de um partido do MBL, se vocês ficam de alguma maneira incomodados ou talvez até ofendidos sobre isso. Acho que não, né? Mas onde vocês estão no espectro político? Estão à direita, à direita do PL? Nós somos um grupo de direita. Classicamente, se você for estudar as categorias clássicas de avaliação do que é direita ou esquerda, nós estamos à direita. Estamos mais à direita, inclusive, do que o PL. O PL é um partido de centro. Na verdade, o PL é um partido do centrão. Historicamente, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, ele não podia ver um escândalo de corrupção com o PT que ele entrava junto. O que é? Tem um mensalão, tô dentro. Tem um petrolão, me chama que eu não posso ficar de fora. Não à toa que ele é o rei da tornozeleira eletrônica, o Valdemar. Então nós estamos à direita deles. E o senhor propõe políticas talvez radicais contra crime organizado, né, com medidas inspiradas em, inclusive, inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. É isso? Por favor, explica esse posicionamento. Ótimo ponto. O senhor Alexandre de Moraes, ele fez contra as pessoas que participaram daquilo que foi o 8 de janeiro, e mesmo contra, vamos dizer, pessoas que opinavam contra ele na internet, ele fez uso de uma teoria chamada direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo é o seguinte: você reduz os direitos de defesa do apenado, vamos dizer aqui, ou do réu, e você aumenta a velocidade da justiça contra ele. Essa é uma característica de um direito, de uma teoria que foi inventada por um jurista alemão nos anos 80, chamado Günther Jacobs. É importante explicar isso para vocês, porque eu acho que isso tem que ser aplicado contra a facção terrorista. E isso já foi aplicado em vários países. Um país que todo mundo gosta de falar, pô, esse lugar é muito civilizado, é lindo, é a Dinamarca. Havia uma facção criminosa na Dinamarca, de tráfico de drogas, e aí na Dinamarca é o seguinte: se encontram vínculos teus com essa facção, inclusive de divulgação, você pode ir preso, mesmo não tendo cometido crimes. O direito tem que ser rápido e tem que ser muito duro contra esses caras. Até porque o Brasil vive uma situação de guerra. Se eu comparar, por exemplo, os números de homicídios para cada 100 mil habitantes, aqui no Ceará morre coisa de 30 pessoas a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia em guerra morre de 4, 5 a 6 em ano de guerra. Ou seja, a gente tem uma situação de guerra, é uma situação que é excepcional e, portanto, nós temos que tomar medidas excepcionais para destruir o crime. Mas chamar de terrorismo é um pouco forçação de barra, né? Não. Você não acha, não? Não, acho nem um Pode pouco. ter atos terroristas, mas que seja uma facção seja terrorista, eu acho que desvirtuar o conceito de terrorismo. Né? Eu não acho, não. Eu acho que ela pratica o terror, eu acho que elas são entidades políticas. Eu já vi uma crítica, até, acho que foi a Gleisi Hoffmann que colocou, não pode ser uma entidade terrorista, porque a entidade terrorista ela envolve noções políticas ou ideológicas. Pois bem, tem uma causa, tem uma defesa de algo. E o Comando Vermelho é um grupo político. O Comando Vermelho faz ocupação territorial, ele tem bandeira, ele tem ideologia, ele tem perspectiva. Ele tem inclusive, vamos dizer, difusores culturais da visão de mundo deles. Eles criaram um estado paralelo com a sua própria perspectiva de Brasil. Não à toa fizeram um lobby em Brasília. A bandeira deles é o lucro, né, no caso deles. Não, a bandeira deles é o lucro via ocupação territorial. Porque a bandeira deles são lucro, então eu vou falar que um banco é uma organização terrorista. A máfia, o senhor considera uma organização terrorista? Depende, se a máfia fizer ocupação territorial e matar de maneira sistemática seus adversários, como fizeram em alguns lugares nos Estados Unidos. Sim, porque eu quero dizer assim, o PCC... ele tem uma linha diferente do Comando Vermelho. O TCP tem uma linha diferente, cada um tem a sua linha, cada um tem seu modelo. Se você faz ocupação territorial, nega a legislação brasileira, comete crimes e mata pessoas em nome da sua perspectiva de poder e dinheiro, sim, você é uma organização que pratica o terror, e sim, você é terrorista. Enfim, vamos lá, que eu queria ouvir a sua opinião também sobre um tema, está aqui no telão, vamos lá, queria ver qual é o seu comentário sobre isso daqui. Olha, a gente está vendo o Flávio Bolsonaro já em pré-campanha. Eduardo está no Bahrein com Flávio Bolsonaro. Olha aí a imagem, reportagem aqui do G1. Nesta sexta-feira, Eduardo postou uma foto com o irmão Flávio Bolsonaro em uma visita ao Bahrein, né, um país no Oriente Médio. Satisfação em encontrar Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, assim, príncipe herdeiro e primeiro-ministro do Reino do Bahrein, junto com o senador Flávio Bolsonaro, é o que afirmou o ex-deputado. Filho mais velho de Jair Bolsonaro, Flávio se colocou como pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2026, com o apoio do ex-presidente. Se a candidatura se confirmar, o senador tende a enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser o candidato do PT à reeleição. E aqui, só voltando, esse aqui é o título da reportagem, tá? No G1. PF, a reportagem de agora atualizada há 4 horas. Polícia Federal abre processo administrativo contra Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas. Filho de Jair Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Eduardo perdeu o mandato de deputado em dezembro e PF determinou volta ao cargo de escrivão, que não ocorreu. Tá bom? E está aqui. Queria ouvir já a sua opinião sobre isso.
candidato, como é que o senhor vê essa estratégia da família Bolsonaro que está usando essa visita ao Bahrein dos dois irmãos? Tudo bem? Queria ouvir qual é a sua opinião sobre isso. Em seguida, a gente vai ouvir, já está aqui no estúdio conosco, Henrique Araújo, jornalista, colunista do Povo, apresentador do programa Debate do Povo na Rádio Povo CBN e o Povo CBN Cariri. Muito bem-vindo, Henrique, obrigado. Mas eu queria, candidato, saber a sua... Posso chamá-lo assim de candidato? Eu não sei se a lei assim? eleitoral permite. Tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso falar com então certeza. Eu vou chamar de Renan. Ou pré-candidato. Candidato a lei meio que não deixa. Tá certo. Renan, não importa de chamar de Renan, não, direto? Não, pode chamar o que quiser. Eu gosto do Renan. Renan, qual é a sua avaliação sobre essa estratégia de campanha sendo utilizada aqui pela família Bolsonaro, visita ao Bahrein e foi a Israel? Faz sentido isso? Eu acho que não fede nem cheira, a não ser que eles estejam buscando financiamento. Eu soube que o Flávio foi até os Estados Unidos para tentar obter financiamento junto a um determinado grupo da direita americana, mas eu acho que não fede nem cheira. E o Eduardo Bolsonaro costuma visitar o Oriente Médio, às vezes com desculpas, né? A última vez ele levou um pendrive, na época da Copa do Mundo. Alguns pendrives, né? Ele disse que tá... Não, é o homem do pendrive. Ele gosta de um pendrive como justificativa para faltas durante Copas do Mundo e eventos dessa natureza. Então, eu acho que não faz nenhuma diferença para ele. Tá certo. Henrique Araújo, convidar aí para participar da conversa aqui com o Renan, chamar assim. Diga lá. Bom, boa noite, Tardan. Boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News segunda edição. Boa noite ao pré-candidato, ao Renan. Eu queria saber como é que ele está lendo esse cenário do ponto de vista nacional, né? O PSD fez um movimento muito importante, filiou o Caiado, e há uma sinalização ali que me parece irreversível do Tarcísio de Freitas em relação a uma possível candidatura. Eu quero saber se a tendência, de fato, segundo ele, é que haja algum tipo de polarização ali entre bolsonarismo e lulismo, que seria um repeteco de 2022, ou se tem espaço aí para algum tipo de candidatura que escape dessas duas margens, né? Se tem uma candidatura, ele levantou a mão. Não, o que eu posso dizer, assim, antes de ser pré-candidato, eu era analista, tinha um programa diário de análise, uma análise renais, e eu ficava pensando em fazer leituras desse jogo. O Kassab, ele quer ter uma estratégia que eles chamam de antifrágil, que é o seguinte: ele não vai perder em nenhum cenário, que é uma estratégia clássica que o MDB, antigo PMDB, fazia e que ele está fazendo agora com maestria. Eu não acredito nesse tipo de estratégia, enquanto dirigente partidário, acreditar que partidos têm que ter posição. Você não pode ser Lula e oposição ao Lula ao mesmo tempo, mas ele está conseguindo isso. É o famoso Kassab de Schrödinger, né? Ele é e não é ao mesmo tempo, é um conceito filosófico. Mas nesse sentido, eu acho que ele vai desenhando um caminho em que ele vai aguardar até mais ou menos maio ou junho para definir se terá um candidato para marcar posição ou se ele vai conseguir fazer o vice do Lula. E ele tem bons nomes para fazer o vice do Lula. Tem o Paes, ainda que ele tenha uma eleição certa para o governo do Rio de Janeiro. Ele tem o Leite e ele tem ele próprio. Dizem que ele não quer, mas ele foi já vice antes e virou prefeito. Então, nunca duvidem da capacidade dele fazer isso. E isso abre caminho, a meu ver, para a nossa pré-candidatura, porque hoje os governadores atrapalham um pouco a minha subida. Na pesquisa da Atlas, eu já ultrapassei o Ratinho e já ultrapassei o Zema e estou empatado com o Caiado. Acho que o Caiado não será candidato em nenhuma hipótese. E aí, agora eu tenho um caminho para buscar o Flávio. Renan Santos, queria te perguntar o seguinte: como é que o senhor está acompanhando esse caso do Banco Master? Hoje a gente já comentamos aqui hoje que parece que está envolvendo as apurações, né? Estão envolvendo pessoas com foro privilegiado, talvez parlamentares, enfim. Como é que o senhor acha que esse banco, o quanto esse caso do Banco Master pode influenciar as eleições à presidência deste ano? Acho que vai influenciar muito. Eu acho que é o maior escândalo de corrupção que eu já acompanhei. Olha que o MBL surge, né, com a gente lutando ali a favor da Operação Lava Jato, contra o que a gente chamava de petrolão. O Banco Master, ele assusta não só pelo volume de dinheiro, mas também pelo volume de contatos que o senhor Vorcaro desenvolveu, pela natureza quase cômica das festas que ele organizava e muita coisa que pode vazar ali do celular dele. As implicações disso são gigantescas, porque, sejamos honestos, o STF está implicado, o PT, a começar pelo PT da Bahia, começou a ficar implicado nessa história, parte do bolsonarismo já foi tangenciado ali, e algumas igrejas evangélicas já foram tocadas, maiormente a Igreja Lagoinha. Quando a gente vai abrindo o espectro, você vai encontrar ramificações disso, inclusive no escândalo do INSS. Então, quando a gente olha toda essa história, eu acho extremamente grave. A República está implicada. E o problema disso de um lado, alguns dizem, se investigar de verdade, a República cai. Mas o problema é que se não investigarem, a República cai também, por falta de total e completa credibilidade. Ou seja, eles vão ter que manter muitas coisas absurdas funcionando para que o senso de República
ou a sensação falsa de república continue de pé. Então, vai interferir nas eleições, muito. A meu ver, tem implicações muito grandes sobre os dois campos, mas, e em especial sobre o Centrão, que pouca gente está conversando, mas os principais líderes do Centrão estão muito implicados nisso, porque eram os principais lobistas do senhor Daniel Vorcaro. Então eu acho que será um tema central. A gente convocou manifestações já contra os envolvidos no caso do Banco Master, inclusive quinta-feira que vem tem manifestação em São Paulo, lá na frente do Banco Master, e vamos exigir mais pressão, até porque tem muita gente importante que ainda não apareceu, e vai aparecer. Okay. Henrique Araújo. Para candidato, a gente tem aqui um cenário interessante, uma disputa praticamente nacionalizada. O Ciro Gomes, que já foi candidato à presidência da República algumas vezes, está cotado para concorrer ao governo do Estado. O governador é um aliado do ministro Camilo Santana, que vai deixar o Ministério da Educação para ficar ali à disposição do partido, do próprio governo, seja para concorrer, seja para disputar algum outro cargo. Eu queria saber como é que você vê o cenário aqui do Estado do Ceará, se tem um palanque em vista, né, já que uma candidatura presidencial precisa de palanques fortes nos estados. Queria saber também como é que você vê, num olhar mais ampliado, o Nordeste. O Nordeste sempre foi uma região que foi fiel da balança nas eleições. Em 2022, o presidente conseguiu construir uma vantagem a partir dos 70% que ele obteve aqui no Ceará, de um número expressivo de votos na Bahia, no Piauí e no Rio Grande do Norte. Se tem algo pensado especificamente para a região Nordeste para tentar reduzir essa vantagem do Lula em relação aos seus adversários. Posso começar pelo final? Pode, claro. Nós já começamos a nossa pré-campanha pelo Nordeste. Até porque o nosso discurso, especialmente o meu, ao longo especialmente dos últimos 1 ano e meio, sempre foi sobre o Nordeste. Até porque a gente trabalha com a ideia e a tese de que resolver os problemas econômicos, sociais e políticos do Nordeste tem um efeito em cascata sobre o Brasil. A gente tem que retirar as amarras que impedem o Nordeste de se desenvolver plenamente. E esse é um tema recorrente nas nossas discussões. É inclusive um dos temas centrais, por exemplo, no nosso livro de programas, que é o Livro Amarelo. Então eu comecei a rodar o Nordeste, até para ver se as teses que a gente divulga são concretas no mundo real, no mundo fático. Então fui nas cidades pequenas, rodei esses montes de municípios pequenos, vimos experiências incríveis. Eu vivi desde o Porto Digital em Recife, que é sensacional, até cidades de 3 mil habitantes que simplesmente tinham que ser fundidas e se juntar com outras para serem, vamos dizer, do ponto de vista fiscal, viáveis. E eu estou conhecendo, estou entendendo e entendo que nós vamos crescer muito por aqui. A mesma pesquisa Atlas que nos deu 18% a 20% junto à geração Z, me coloca na região Nordeste melhor do que na região Sul-Sudeste. E eu cresço mais na região Nordeste do que em outras regiões. E faz sentido isso. O homem jovem da região Nordeste, ele está muito sem esperança. E o desenho institucional e a forma como as coisas se constroem para ele, aqui, é muito punitivo. É o crime organizado, é a incapacidade de arrumar empregos que permitam que ele construa uma vida, ser ambicioso, construir um negócio, construir família. Então, esse cara está frustrado e está procurando uma alternativa. E aí é ali que eu quero justamente criar esse diálogo, criar essa conversa. E vem sendo a coisa mais interessante que nós fizemos em muito tempo. E para mim, inclusive, em certa medida, um pouco da quebra da tal polarização. Eu estou indo na área do Lula. Eu discordo num ponto que o Nordeste seria o fiel da balança, porque o fiel da balança, a gente for falar igual nas eleições americanas, seriam os tais swing states, os lugares que viram de ano a ano. A gente pode falar de Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, a gente pode falar, por exemplo, de Minas Gerais. Eu acho que aqui é um lugar consolidado dos votos lulistas, assim como o Sul, Sudeste era um voto consolidado da direita. Eu acho que essas coisas tendem a se alterar ao longo dos próximos anos e nós vamos ser um dos grandes fatores de alteração. Sobre o Ceará, a gente vai buscar ter um candidato próprio. Eu quero fazer um anúncio aí nos próximos dias. Ter uma Antecipa logo. Não posso, ainda não topou. Estou trabalhando aqui. Mas Ciro Gomes, mas eu prometo para vocês Gomes, que eu trago primeiro aqui pro povo. Assim, tá. Então, de antemão, está descartada essa possibilidade de apoiar o Ciro aqui? Sim. Ainda que, olhando o cenário, se eu comparar o Eumano com o Ciro, eu acho o Ciro um cara mais razoável que o Eumano. Ou mesmo que o Camilo. Ciro, um cara razoável. Essa daí, vamos pegar essa fala para o mais corte, razoável. Mais razoável. Essa daí é um corte bom aí para vocês usar. Sim, o Ciro é bom, o Ciro é briguento. Mas ele parece comigo, não vou poder achar ele muito diferente. Pois é, eu queria... o senhor não acha que o Ciro Gomes tem perfil do Missão? Se ele fosse um pouco mais jovem, talvez. Porque assim, olha só, o Ciro ele tem uma coisa que ele chama Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o projeto dele. Nós temos o Livro Amarelo, que é o nosso projeto. Eu acho que o Ciro ele trabalha algumas teses como industrialização e a gente trabalha também. Só que a gente vê isso por perspectivas muito diferentes. Eu acho que a gente vai fazer industrialização com uma agenda de competitividade de um lado. Ele acha que a gente tem que aumentar, vamos dizer, reduzir juros e aumentar a taxa de investimento muito rápido. Temos divergências sobre como resolver a questão fiscal no Brasil, mas ele ao menos é um cara que você consegue discutir projeto. Eu acho que tem um mérito nisso. Por mais que ele seja meio
bicudo, difícil de falar com ele, meio briguento, mas é do jogo. Eu também não sou exatamente o cara mais fácil de lidar, então o jogo segue. Hoje é bicudo mesmo, porque ele tá no PSDB, né? Deixou o PDT aqui depois de uma crise Ok. e se filiou, retornando. Aí, Desculpa, não podia perder a foi piada. boa a piada, mas assim, aí eu dei uma dica pra ele, eu consegui montar o meu partido, né? Vamos ver se ele consegue montar o dele. Eu acho que não. Por falar em partido, já estamos chegando aqui, temos que caminhar para o final aqui da nossa conversa, mas como é que é a estratégia do partido Missão para essas eleições? Porque eu não conheço, vocês dois conhecem muito melhor do que eu toda a legislação eleitoral, mas essas eleições são muito importantes para a permanência, para o futuro do Missão, não é isso? O resultado. Qual é a estratégia de vocês? Quanto vocês planejam, acreditam que vão conseguir eleger, né? Que números são esses? Então, essa é uma pergunta interessante, porque muita gente avalia que as eleições são um meio de você salvar o seu partido da cláusula de barreira. Se você não elege pelo menos 13 deputados federais, você não tem o dinheiro do fundo partidário, você não tem participação obrigatória em debate, você não tem tempo de TV. A gente não liga muito para isso. Primeiro porque a gente é capaz de obter o nosso dinheiro através de produtos online, através de doações. Nós somos um partido orgânico na sociedade civil. Então a gente não vai morrer se a gente não passar da cláusula de barreira, portanto a gente não está desesperado em passar. E como é que isso acontece? A gente não está indo atrás de políticos pré-estabelecidos que gostariam de ter diretórios do nosso partido. Vários políticos chegaram, me dá o diretório aqui do estado que eu te elejo um deputado. Não vamos topar isso. A gente precisa construir um partido de uma geração. Então a gente tem tempo, a gente vai conseguir os recursos necessários. Nós não vamos vender o almoço para ganhar a janta. Vamos trabalhar sério, vamos ter uma candidatura séria, e aí a gente vai ficar no debate público de maneira muito perene. Vamos estar nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, fazendo sempre as coisas nesse padrão, pensando no longo prazo, sem ficar se desesperando. Eu sei que os nossos concorrentes, vários estão desesperados. E eu não vou entrar nisso. Muito bem. Henrique Araújo, você tem mais alguma pergunta aqui? Eu acho que tem um ponto que eu queria explorar, que é em relação ao Flávio Bolsonaro. Você falou que eventualmente pode procurar o Flávio Bolsonaro aí na campanha? Não foi no início. Não, eu quero derrotar ele. Quer derrotar, mas assim, no eventual segundo turno, caso não esteja lá, entendeu? Como é que você vê esse tipo de diálogo com o bolsonarismo? Eu só me vejo no segundo turno. E esses caras, eles atacaram a minha família, eles tentaram prender os nossos amigos, eles foram muito sujos com a gente. Eu não tô preocupado com ele agora. Eu tô preocupado em ir pro segundo turno. Esses caras, a família Bolsonaro? Família Bolsonaro. Eu sei o que eles fizeram com meus pais. Eu sei as pessoas que eles atacaram. Eu não perdoo isso. Muito bem. Deixa eu agradecer muito o Renan Santos, do pré-candidato à presidência da República pelo Missão. E daí eu queria perguntar para o senhor, para essa área, essa sua veia artística, que o senhor disse que é muito bom cantor e guitarrista, é isso? Melhor guitarrista do que cantor, né? Melhor compositor que guitarrista e melhor guitarrista que cantor. Mas eu tenho uma banda chamada Limão Rosa, só com músicas autorais. Começamos a tocar, começou a aparecer no Spotify, começamos a fazer show e a coisa começou a crescer, né? E eu vou fazer as próximas pernas das viagens que nós vamos fazer, além dos eventos. Nós vamos ter, o jingle da campanha também, imagina. Sim, obrigatório. Eu já acompanho jingles dos meus amigos do MBL há anos. Vou ter que compor meu próprio jingle. Até porque é uma campanha barata, a gente não tem muito dinheiro, então se eu não compor o meu próprio jingle, eu tô ferrado. O senhor tem esperança de participar de debates ali com o presidente Lula, com os candidatos à presidência? Eu acho que será chamado? Tenho certeza absoluta. Pode escrever. Compromisso firmado. Eu estarei nos debates. Eu já estou pautando o debate para as eleições. Eu tenho a maior militância das eleições. Hoje nem Flávio nem Lula têm a maior militância digital que nós temos. E o caminho do crescimento nosso está dado. Vai ser inevitável a participação das eleições, a não ser que as emissoras tenham algo contra mim. Mas eu imagino que elas terão mais problemas com o Flávio e com o Lula do que comigo. Eu tenho certeza disso. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.